Beleza, camada. Seguinte, hoje eu vim falar exatamente sobre a Red Hat ter sido adquirida pela IBM. Já tinha gente que tinha me pedido para poder falar sobre o assunto. Esse vídeo aqui está sendo de última hora, nem os padrinhos do canal receberam. O Jonathan me pediu até para poder participar de um programa. E, gente, assim, já teve mais gente me pedindo para poder participar desse programa do Jonathan na sexta-feira. Só que sexta-feira para mim é complicado, então eu não consigo participar do programa, tá? Então hoje eu vim debater sobre esse assunto, né? Tipo assim, foi uma coisa que ninguém esperava. Tipo assim, ver lá assim, Red Hat sendo comprada. Se fosse a Suzy, a gente já não teria tanto baque assim, né? Porque a Suzy já foi comprada pela Novell, depois a Novell foi comprada pela Micro Focus, e agora foi comprada por uma empresa sueca. Então, assim, se fosse a Suzy novamente, não ia espantar a gente. O único susto que a gente teria é mais ou menos assim, né? Pô, de novo foi comprada? Então, assim, só que foi a Red Hat. Uma empresa que a gente viu chegar a US$ 1 bilhão na bolsa de valores americana, depois a 2 bilhões, depois 2,5 bilhões, sabe? E assim, gente, não vamos descentralizar o assunto. Tem gente que, assim, a gente fala isso, que a Red Hat vale 2,5 bilhões na bolsa de valores americana, a pessoa já chega e fala, ai, mas isso pra Microsoft é dinheiro de pinga. Eu não tô comparando com a Microsoft. Tô falando que é uma empresa open source que vale mais de 2,5 bilhões na bolsa de valores americana. Agora imagina, se uma empresa pode chegar sendo open source, outras também podem. Esse é o assunto, esse é o foco. Fica descentralizando não que se é dinheiro de pinga para a Microsoft. Não tô querendo tocar nesse assunto, não é isso que eu tô tratando. Não esse é o foco do meu assunto. Então vamos comparar com a Apple, que vale US$ 1 trilhão na bolsa americana, vale muito mais que a Microsoft. E quase ninguém sabe disso, né? Todo mundo acha que assim, a Microsoft é a empresa suprema, né? Nunca vai ser destruída, gente. Se a Babilônia caiu, pô, meu, então imagina a Microsoft, que é uma empresa. A Babilônia foi invadida uma única noite. E era um país, né? Então tá, o assunto é esse, assim, pô, ela valia 2,5 bilhões na bolsa de valores americana e de repente foi comprada por 34 bilhões pela IBM. A questão assim, o que assim, me espantou na hora que eu vi foi o seguinte, que a IBM e a Red Hat já vem trabalhando há anos em conjunto, mais ou menos uns 20 anos. Porque assim, naquele site IBM Linux One, um dos sistemas que aparece lá é exatamente o Red Hat Enterprise Linux. Tem o SUS, né, SUS Linux Enterprise, e o Ubuntu Server. E assim, quando eu estive no fórum da Red Hat, eu cheguei a ver lá a apresentação de um cara da IBM que eles mostraram um supercomputador que eles estavam trabalhando para trabalhar com machine learning. Depois disso eu vi uma notícia de uma parceria entre a IBM e a Red Hat, acredito que seja a mesma situação, num site simplesmente focado em supercomputadores. Então foi uma parceria entre a IBM com o supercomputador Power 9, a Nvidia com as placas de vídeo Tesla, não sei agora qual versão da Tesla, e a Red Hat com Red Hat Enterprise Linux. E eles montaram juntos, as três empresas, o supercomputador mais poderoso da atualidade. Anteriormente era uma empresa da China, agora é esse da IBM, Red Hat e Nvidia. Foi mais ou menos em junho isso, uma coisa assim. E depois disso, a Red Hat foi vendida para a IBM. Até que não é de espantar pelo fato de ser IBM já eles trabalharem juntos e acabou acontecendo isso. Que a intenção deles é trabalharem agora num novo sistema de nuvem híbrida. Só que assim, agora vem a pensar comparando alguns casos já existentes, né? O que me leva a pensar o que pode acontecer agora com os produtos da Red Hat. Baseado na seguinte experiência, em 2009 a Sun Microsystems foi vendida para a Oracle. Anteriormente o que aconteceu? Ela já estava sendo vendida, a Microsoft foi lá, deu uma xeretada, a IBM foi lá, deu uma xeretada, e por fim quem arrematou a compra foi a Oracle. O que aconteceu nisso? O... A Oracle descontinuou o Open Solaris, o Open Office, e tudo bem, a comunidade criou forks e assim seguiu. Tanto que assim, do Open Solaris surgiu o IlumaOS, que tem suas várias distribuições, que é em torno de umas 8. Do OpenOffice surgiu o Apache OpenOffice e o LibreOffice. Agora parece que o Apache OpenOffice acabou e só ficou o LibreOffice, né? E surgiram outros forks, como por exemplo a MariaDB, o cara da Java saiu de lá, o Ian Murdoch também saiu, e virou um escarcel do caramba.
E também agora acabou literalmente o Solaris. Ela simplesmente descontinuou o Solaris. Sabe, ela já vinha avisando isso e realmente agora chegou essa última versão. Eles mantêm o suporte para as empresas que pagaram e mantêm lá, né? Só que não vai ter uma nova versão de Solaris mais. E aí que surge talvez uma preocupação pra gente. Será que pode acontecer com os produtos da Red Hat? Uma vez que a IBM comprou. Ela pode, ela tem o direito. Não sei como é que foi feito o contrato deles, de parceria, como é que é feito. Mas assim, se ela detém os direitos dos produtos, ela pode vir descontinuar, assim como a Oracle fez. Aqui fica a preocupação, e se ela descontinua o Fedora? Entendeu? Ah, mas o Fedora é um ambiente de desenvolvimento para o Red Hat Enterprise Linux, ela não pode descontinuar. O OpenSolaris chegou a isso também. Era exatamente um ambiente de desenvolvimento também para se tornar o Solaris no futuro. Descontinuaram. E se ela de repente descontinua o CentOS? Tudo bem que o CentOS já era independente, né? E depois de um tempo a Red Hat passou a financiar, mas e se ela descontinua? Quanta gente criou seu serviço em cima do CentOS? Né? Empresas que você vai lá, você vai ver, você vai comprar um suporte, algum produto, tá lá. O CentOS, o Fedora. Aí tem lá o Debian também, mas assim, só para poder explicar as opções que você tem. E se ela resolve descontinuar o CentOS? Tudo bem, o CentOS talvez a comunidade continue dali pra frente. Porque, por exemplo, quem depende de CentOS? Hollywood. Os filmes que a gente assiste são editados em CentOS. Então começa a gerar essa preocupação. Por outro lado, por exemplo, o que aconteceu com o OpenSUSE de lá pra cá? O SUSE também, o que aconteceu com os produtos da SUSE de modo geral? Desde a Novell comprar, depois a Micro Focus e agora essa empresa da Suécia. Acredito que é da Suécia, não me lembro bem. O que aconteceu com eles? A gente não vê tanto impacto igual quando foi com a Oracle. Da mesma forma que foi com a Oracle. Então assim, ela pode descontinuar alguma coisa ou outra, direito dela, ou talvez não. A gente não sabe. O que a gente tem que fazer é esperar para ver o que vai acontecer. E isso não acontece só na área de tecnologia, gente. A gente vê acontecer em várias outras empresas de outros ramos. Por exemplo, já que a gente falou de Hollywood, o que eu consigo lembrar, o que aconteceu com a Hanna-Barbera? A Marvel comprou e descontinuou. Diferente do que aconteceu com a Disney de comprar os Vingadores, na verdade ela simplesmente expandiu o leque dela. Então assim, fica difícil dizer o que vai acontecer no futuro. O que a gente pode fazer é esperar para ver o que vai acontecer. Não tem como a gente ficar especulando o futuro da coisa. É o que a IBM e a Red Hat decidirem o que vai acontecer. Eu espero que continue o Fedora, CentOS, porque a gente gosta muito, a gente depende deles. A gente acaba usufruindo como se fosse a versão freemium, né? Do Fedora e do CentOS. Mas eu espero que não interfira em nada. Posso ver com amigos da IBM e da Red Hat o que está acontecendo. Talvez eles também não saibam. Mas eu posso ver o que está acontecendo. E, por fim, então, essa é a minha opinião a respeito do assunto. É esperar para poder ver. A gente tem casos, igual eu falei, da Oracle de comprar a Sun e essas empresas de comprarem a SUSE. Situações diferentes ali na história do que aconteceu com os produtos. Tá bom? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu só quis dar essa minha opinião rápida, né, sobre o assunto. E eu quero convidar vocês também a visitarem o site do Museu do Computador, que o José Carlos Vale está abrindo agora a conta dele no Kikante, né, o projeto dele no Kikante, para ele reabrir o museu, tá bom? Então é isso, eu vou tentar trazer o José Carlos Vale aqui pro canal, para a gente poder debater um pouco, tá? Eu conversei com ele essa semana. E é isso, um abraço e falou! Seja muito bem-vindo ao meu curso de Shell Script Profissional, onde você não vai aprender somente a automatizar tarefas, mas você vai aprender a pensar, estruturar e arquitetar os seus próprios programas na linguagem Shell Script. O meu nome é Matheus, eu sou especialista em Linux e vou ser o seu instrutor nesse curso. Eu já trabalho com Linux desde 2014, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com ambientes Debian. Depois disso eu atuei na Dell EMC, que hoje é a maior empresa de tecnologia do mundo, e atualmente eu atuo como engenheiro de suporte com foco em segurança da informação na SAP,
que hoje é a maior empresa de desenvolvimento de software do mundo. Além disso, eu também sou instrutor Linux aqui na Udemy, tenho um canal no YouTube e um blog chamado ForFasters. E nesse tempo de experiência com Linux eu pude fazer diversas certificações, como por exemplo da Linux Professional Institute e da Linux Foundation, que você pode ver aí no meu perfil de instrutor. E durante todo esse tempo, a linguagem de Shell Script ela sempre andou junto comigo por eu trabalhar sempre diretamente com ambientes Linux. Ao final desse curso, você vai ser capaz de pensar, estruturar e arquitetar os seus próprios programas da linguagem Shell Script. E é isso mesmo, eu disse programas, não somente scripts, porque existe uma grande diferença entre script e programa. Nesse curso você vai aprender desde conhecimentos básicos como estruturas de if, else, case, while, for, até conhecimentos bem mais avançados como criar arquivos de configuração, banco de dados no modo texto, interfaces gráficas e diversas outras coisas. Além disso, desde o primeiro módulo a gente vai aplicar diversas boas práticas na estruturação de código, versionamento, comentários, desempenho, tudo para você pegar desde o começo até o final do curso fazendo dessa forma. Além disso, a cada módulo você vai ter diferentes exercícios para você fazer e desenvolver a sua lógica de programação aplicada ao Shell Script. Módulos que são mais complexos, como por exemplo expressões regulares, você vai ter um PDF em anexo que eu preparei para você com todos os resumos dos comandos que você vai poder executar neste caso. Sem contar também o módulo bônus, que a gente vai revisar todas as boas práticas que a gente aprendeu e eu vou te dar algumas dicas pessoais que eu utilizo nos meus programas. Vamos analisar um dos meus programas do começo ao fim para você tirar diferentes ideias para aplicar nos seus próprios programas. Sem contar também que você vai aprender a colocar os seus próprios projetos no GitHub. E a qualquer momento eu vou estar aqui para te dar o suporte necessário e resolver todas as suas dúvidas. Eu desenvolvi esse curso para pessoas que também queiram automatizar tarefas, mas queiram aprender a escrever programas em Shell Script, com tratamentos de erros, com versionamento de código, com diferentes fluxos de execução, utilizando boas práticas, com foco em desempenho, enfim, com diversas variáveis que vão deixar o seu código Shell Script muito mais bonito e muito mais efetivo. Pessoas que já têm um pouco de conhecimento em Shell Script e queiram aprender diferentes formas para melhorar os seus programas, até mesmo estudantes da área de Linux que não tenham nenhum conhecimento em Shell Script, queiram aprender a trabalhar com essa linguagem. Lembrando que você vai poder ver esse curso nas suas horas vagas, porque todas as aulas eu preparei com um tempo reduzido para que você consiga ver aí em um tempo que você tem livre. Então fique à vontade para ler a descrição aí do curso e ver o comentário dos outros alunos que já participaram do meu curso de Shell Script. Um grande abraço e nos vemos na primeira aula.